Nesse capítulo 2 do livro de Êxodo, nós vamos encontrar o início da história de Moisés. É difícil se exagerar a importância desse livro. Como dissemos no programa passado, ele é uma continuação do livro do Gênesis, relatando para nós os efeitos sobrenaturais de Deus na vida do seu povo. Ele é chamado de livro da redenção, porque nos descreve o grande livramento de Israel do cativeiro egípcio. O povo de Deus que estava escravo durante 400 anos conseguiu a sua libertação por intermédio de Moisés, que foi preparado por Deus. Moisés é encontrado na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, capítulo 11, nos versos 23 a 29, onde temos uma linda descrição resumida da sua vida e do seu ministério. Eu gostaria que a vida desse homem que vamos estudar e que foi usado por Deus para livrar Israel da escravidão, seja um motivo para adequarmos as nossas vidas à vontade do Senhor. Vamos então dividir esse trecho da Palavra de Deus, o capítulo 2, em 3 porções para o nosso melhor aproveitamento. Em primeiro lugar, temos nos versículos 1 a 10 o relato do nascimento, da infância e da educação de Moisés. É importante observarmos como Moisés fez esse registro aqui. Ele nos apresenta um relato muito modesto. Afinal, ele está falando sobre ele mesmo. Eis porque já citamos aquela passagem da Epístola dos Hebreus, que fala a respeito dele. É um outro autor falando sobre Moisés. Hebreus 11, 23 a 29. Moisés, na verdade, é muito humilde quando fala a respeito do seu trabalho e da sua vida. Essa é uma das suas grandes virtudes. Virtude, por sinal, muito rara. Vemos aqui que Moisés não fala muito sobre seus pais. Embora Moisés aqui não mencione os seus nomes, em outros textos nós conseguimos conhecê-lo. Em Êxodo 6:20, o nome do pai nós conhecemos que era Amrão, filho de Coate e neto de Levi. E a sua esposa se chamava Joquebede. Naturalmente, os seus pais eram seres humanos israelitas bem humildes, porque, na verdade, todos os judeus eram escravos naqueles dias. Eles eram membros da tribo de Levi. Nos versos 1 e 2, encontramos o início da história dessa família. No verso 2, lemos que esse casal, Amrão e Joquebede, tiveram um filho. Tiveram até mais do que um filho. E vendo que a criança era muito bonita, mesmo diante da ordem de Faraó, de que todos os meninos hebreus devessem ser mortos, eles esconderam o pequeno bebê durante 3 meses. Mas nós não temos muitos detalhes sobre esse período. Mas o versículo seguinte nos dá uma pista de que tipo de criança era Moisés. Veja só, no verso 3 nós lemos o seguinte: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Por esse versículo, nós percebemos que Moisés era um menino sadio. Devia ser uma criança forte e tinha pulmões bem fortes também. Ele podia gritar alto, possibilitando assim os guardas do faraó ouvir a sua voz, o seu grito. Então, esse era um fato bastante importante para que Moisés fosse descoberto por eles. Não seria fácil esconder uma criança sadia e esperta como Moisés. Então, com certeza, Joquebede, a mãe de Moisés, deve ter tido muito trabalho para escondê-lo e mantê-lo durante a casa, durante 3 meses, caladinho lá dentro de casa. Mas ela conseguiu isso até um certo tempo, durante 3 meses. E depois teve que lançar a mão de um outro recurso, conforme nós lemos ainda no versículo 3. Joquebede, colocou o menino num cesto e colocou-o lá no carriçal à beira do rio. Joquebede era uma mulher de fé e, ao mesmo tempo, era também uma mulher prática. A fé que ela tinha em Deus era uma fé segura, firme, completa. Ela não achava que a fé fosse um salto ou um passo no escuro, como alguns pensam. Não, para ela, isso era alguma coisa diferente. Muitos liberais dizem que a fé é um salto no escuro. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que entendemos por fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E quando Joquebede viu que teria que dar um outro passo de fé, ela o deu. E colocou o pequeno bebê junto do rio, onde a princesa ia banhar-se. Ela não tinha que ficar com o menino o tempo todo escondido em casa.
Então, depois que venceu os primeiros meses pela fé, ela achou que já era tempo de ir mais além, de dar mais alguns passos. A fé sempre cresce, e cresce inclusive com as necessidades e com os problemas. Joquebede foi muito prática usando esse cestinho de junco betumado. Ela sabia, por meio da fé, o quanto Deus poderia fazer através daquele cestinho. Era o máximo que ela podia fazer naquela circunstância, então ela o fez. Era insignificante em relação ao perigo que cercava a criança, isso é, de morrer. Porém, ela fez aquilo que era o suficiente para Deus operar, como de fato nós sabemos que ele operou. A fé fez com que ela colocasse o cestinho não apenas nas águas, mas sobretudo nas mãos de Deus. E aí, Joquebede, a mãe de Moisés, fez a sua parte. No verso 4, vemos novamente o sentido prático da fé de Joquebede. Ela deixou Miriam, a irmã de Moisés, olhando para o cesto, a uma certa distância para ver o que acontecia. Joquebede, então, poderia ter deixado lá o cesto e no rio e pronto, eu já fiz a minha parte. Não, ela não fez assim, ela foi além. Deixou Miriam, que era a filha dela, irmãzinha de Moisés, olhando a uma certa distância para ver o que acontecia. Isso é um tipo de fé, uma fé prática. Essas medidas, essas precauções, não revelam de jeito nenhum uma falta de fé, mas revelam sim uma fé e uma sabedoria, revelam fé e responsabilidade. Mostram que a fé não exclui, não dispensa o lado prático da vida. Deus não fará aquilo que nós podemos fazer. Quando pedimos a Deus que nos ajude a conseguir aquilo que estamos interessados e mostramos o nosso interesse por meio de ações, com certeza podemos contar com a bênção de Deus. A mãe de Moisés colocou Miriam para olhar o cesto junto do lado do carriçal, perto do lugar onde a princesa se banhava. E nos versículos 5 e 6, nós temos o relato de que a filha do faraó, indo tomar banho e vendo o cestinho ali na beira do rio, enviou a sua serva para que fosse ver o que era aquilo. A serva foi ver e trouxe para que ela mesma, a princesa, visse o que era aquilo. Abrindo o cestinho, ali estava um menino muito bonito, mas estava chorando. O seu coração foi compassivo, mesmo constatando que era um menino hebreu. Aqui podemos ver a boa mão divina dando compaixão a essa princesa, filha do faraó. Deus continuou intervindo e colocou Miriam, irmã do bebê, em ação. Miriam, então, ofereceu à princesa um serviço inestimável. Olha o que disse Miriam. Queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para minha senhora? A princesa aceitou essa oferta e Miriam, veja só, foi chamar a própria mãe, Joquebede, que era também a mãe do bebê, para que lhe servisse de ama. Então a princesa, sem saber disso, ainda lhe prometeu pagar um salário, e assim o pequeno Moisés foi criado por sua própria mãe hebreia, mesmo num tempo em que havia uma ordem governamental para que todo menino hebreu fosse morto. Essa primeira parte termina com o versículo 10, que nos relata que depois que o menino já tinha crescido, isso é, depois do menino ter sido desmamado, talvez aos 2 ou 3 anos de idade, ele foi entregue novamente à princesa, tornando-se então filho adotivo da filha de Faraó e que recebeu o nome de Moisés, um nome provavelmente de origem semita, semelhante à origem egípcia de Mosé, que significa nascido, isso é, Moisés significa aquele que foi nascido das águas, aquele que foi tirado das águas. Querido amigo, Deus age quando nós confiamos nele e agimos na dependência do seu poder. Joquebede, a mãe de Moisés, agia pela fé, e é sempre assim que acontece. Deus abençoa quando nós temos fé. Vemos como a própria Joquebede foi escolhida para ser a ama do seu próprio filho. Temos destacado nessa grande mulher tanto a sua fé como a sua ação. Ela agia pela fé e os resultados foram excelentes. Joquebede então passou a receber inclusive um salário para cuidar do seu próprio filho por ordem da princesa. Deve ter sido com certeza um momento de muita alegria, muito júbilo, aquele quando a mãe carinhosa, recebe novamente o seu filho nos seus braços para poder criá-lo agora sob a proteção governamental.
A ordem do rei era de matar todos os filhos dos hebreus, mas como nós vemos aqui, é a própria princesa que ordena a Joquebede que crie Moisés e ela promete ainda lhe pagar um salário. É a mão de Deus, é a mão poderosa de Deus operando aqui. Querido amigo, você percebe como Deus é maravilhoso? Quando temos fé e total confiança nele, ele age de modo sobrenatural e assim nos abençoa e realiza os seus planos insondáveis. Num segundo momento, nos versículos 11 a 22, encontramos a narrativa da vida de Moisés, já provavelmente com 40 anos de idade. Conforme a tradição judaica recitada por Estevão em Atos 7:20, esse primeiro período foi um período muito importante na preparação de Moisés. Foram seus primeiros 40 anos de vida, todos eles gastos principalmente na corte egípcia ao lado do faraó, aprendendo toda a ciência do Egito. Moisés foi criado como um egípcio e assim falava e se vestia como um egípcio a tal ponto que quando chegou à terra de Midian, conforme o versículo 19, ele foi confundido com um egípcio. Conforme a história geral, provavelmente Moisés frequentou a universidade ou o Templo do Sol, que era a maior escola daquele tempo. Ali era o lugar onde se recebia as instruções seculares para a vida. A preparação de Moisés, então, para servir a Deus, não foi naquela universidade, embora ali se aprendia muitas coisas. Eles conheciam muito sobre vários assuntos. Por exemplo, eles conheciam qual era a exata distância da Terra para o Sol. A astronomia daquele tempo era fenomenal. Eles tinham conhecimento real do mundo. Eles tinham um grande conhecimento de química, e isso fica provado pela maneira tão eficiente como eles embalsamavam os mortos. Nós não temos hoje nenhum processo igual àqueles daqueles dias. Eles tinham também os meios eficientes de fazer pinturas. As cores dos objetos antigos são mais vivas do que as cores que nós temos hoje em dia nas nossas diversas obras de arte. Na arquitetura também, eles se destacaram. Haja visto a construção das pirâmides, que até hoje impressionam por sua beleza e grandiosidade. A biblioteca egípcia era excepcional. E assim, então, Moisés foi sendo educado, nessa época do Egito, com todos os recursos garantidos pela própria corte egípcia. Ele aprendeu toda a sabedoria e ciência do Egito. Estevão, conforme nós mencionamos em Atos 7, nos diz que Moisés aprendeu toda a ciência dos egípcios e ele era poderoso em palavras e obras. E nos diz ainda mais: quando Moisés completou 40 anos, teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Agora, vendo um homem tratando o outro injustamente, tomou-lhe a defesa e o vingou o oprimido, matando o egípcio. Veja só. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. E é exatamente essa referência histórica feita por Estevão que encontramos aqui no capítulo 2, do versículo 11 ao 22 de Êxodo. Em outras palavras, por meio desses versos, nós encontramos que todo o treino e preparação que Moisés recebeu no Egito não foram suficientes para prepará-lo para defender e libertar os filhos de Israel. Na primeira parte desse texto, do versículo 11 a 15, além de matar o egípcio e escondê-lo na areia, conforme o versículo 12, Moisés quis ser o juiz entre dois israelitas que brigavam. Mas essa sua intermediação foi rejeitada, conforme nós lemos nos versículos 13 e 14. Foi assim que ele tentou libertar o seu povo, na sua força, na sua sabedoria. E esses acontecimentos revelaram então que ele ainda não estava preparado para libertar o seu povo. Toda a ciência que ele estudou no Egito, tudo quanto aprendeu, não foi suficiente para o desempenho da missão que logo depois receberia do Senhor. E diante dos problemas criados com esses acontecimentos, Moisés teve que fugir para o deserto de Midian, porque o faraó queria matá-lo. Querido amigo, quando tentamos agir por nossa própria conta e com nossa própria sabedoria, os resultados que obtemos são esses. Isto é, os resultados são desastrosos. Temos que aprender de uma vez por todas a sempre depender de Deus e esperar com paciência o tempo dele. E o texto prossegue, e nos versos 16 a 22 nós temos o relato de uma nova intervenção de Moisés tentando por suas próprias forças e condições ajudar agora 7 moças pastoras da terra de Midian, filhas do sacerdote de Midian. Elas deveriam dar água para os seus rebanhos e foram pressionadas por outras pessoas.
Novamente, Moisés se coloca ao lado daqueles que sofrem injustamente. Mas ao invés dos outros episódios, em que a sua intervenção não foi bem sucedida, nessa intervenção, graças a Deus, o resultado foi bem positivo. Pois, por ter defendido aquelas jovens, Moisés foi convidado para cear, para se alimentar na casa do pai das moças, refazendo-se assim da viagem de fuga. E ainda mais, posteriormente, ele foi convidado para morar com aquela família. E ainda teve daquele sacerdote de Midian, Reuel, cujo nome significa amigo de Deus, mas também é conhecido por Jétro. O consentimento, Moisés teve o consentimento de casar-se com uma das suas filhas. E Moisés casou-se então com a bonita filha Zípora, cujo nome significa pássaro. E ela gerou-lhe um filho a quem chamaram de Gerson, que quer dizer um estranho aqui, isto é, eu sou peregrino em terra estranha. Querido amigo, mais uma vez constatamos a bondade de Deus para com Moisés, mas certamente essa bondade se estende para nós também. Quando agimos em favor da justiça e lutamos contra a injustiça, isso é agradável a Deus. Isso é agradável diante do Senhor. E mesmo sem merecermos, o Senhor nos abençoa, como abençoou Moisés, com uma esposa e com a vinda de Gerson, o seu filho. Chegando ao final do capítulo e do nosso programa também, encontramos os versos 23 a 25, que nos trazem a terceira e última parte do texto, onde encontramos o relato da morte de Faraó, a difícil situação dos filhos de Israel, que gemiam e sofriam debaixo da escravidão impiedosa dos egípcios, mas nós encontramos também ali a lembrança e a atenção de Deus da aliança que tinha estabelecido com Abraão, Isaque e Jacó. Querido amigo, eu creio que nessa última porção temos importantes lições que devem nos ajudar no desenvolvimento da nossa vida cristã. Conforme mencionamos, Moisés, ao agir de uma maneira muito correta, ajudando aquelas 7 moças, e depois tendo o privilégio de morar naquela casa de Jétro e ainda ter se casado com uma das filhas, e depois ter gerado Gerson, ele obteve da mão de Deus a bênção do Senhor por estar trabalhando ou agindo em favor da justiça. É exatamente isso. Quando nós lutamos contra a injustiça, isso é agradável diante do Senhor. Nós já mencionamos, mesmo sem merecermos, o Senhor vem e nos abençoa. O Senhor observa isso e nos galardoa com coisas que nós necessitamos. E assim Moisés experimentou essa grande bênção de Deus. Começa a formar a sua família. Mesmo numa situação em que ele está fugindo, ele começou a formar a sua família sob a poderosa mão de Deus, a bênção do Senhor. E nos versículos finais do capítulo, como nós já mencionamos, nós encontramos então uma grande promessa. A lembrança de que Deus não se esqueceu da sua aliança. Lá no livro de Gênesis, ele tinha feito uma aliança primeiramente com Abraão, depois com Isaque e depois com Jacó. E agora, então, no livro do Êxodo, bem nesse início do estudo do livro do Êxodo, nós encontramos que Deus lembrou-se da aliança, atentou para o sofrimento dos filhos de Israel e vem começar a agir agora em favor deles. Querido amigo, nós temos que perceber as lições que esse texto nos traz. Como eu já tinha falado, nesses últimos versículos do capítulo 2, 23 a 25, nós temos algumas verdades importantíssimas para as nossas vidas, para aplicarmos no nosso dia a dia. Temos que aprender de uma vez por todas que o fato de pertencermos a Deus e sermos parte do seu povo, olha só, isso não nos garante falta de sofrimento. Perceba bem, isso não nos garante falta de sofrimento, porque nós somos do Senhor, porque nós somos do seu povo, de jeito nenhum. Mesmo pertencendo a Deus, Ele permite que soframos e tenhamos dificuldades. Mas com que objetivo? Para que a nossa fé seja testada e solidificada. Então, preste muita atenção naquilo que eu vou dizer. Prepare-se para as adversidades da vida. Mesmo você, que é meu irmão em Cristo, cristão, firme, prepare-se para as adversidades da vida, porque Deus está querendo fazer em nós
uma vida semelhante à do seu Filho Jesus Cristo. E isso só vai poder acontecer através de muitas lutas, muitas dificuldades, muitas provações. Mas ao mesmo tempo, que bênção! Temos que lembrar que Deus não se esquece de nós. Como Deus não se esqueceu da aliança, da sua palavra para com seus servos Abraão, Isaque e Jacó, ele também não se esquece de que nós somos do seu povo. E assim, ele está sempre ao nosso lado. Mesmo naquelas horas de grandes aflições, podemos contar com a sua companhia. É isso mesmo. Deus não se esquece das suas promessas, não se esquece da sua palavra. Confiemos no Senhor, pois ele sabe o momento certo para nos livrar das mãos do inimigo. No nascimento, no preparo de Moisés, podemos ver a boa mão de Deus agindo em favor do seu povo. E assim também ele agirá em seu e em meu favor. Chegando ao final desse programa, nós queremos ainda relembrar mais alguns detalhes e aplicar essas verdades para as nossas vidas. Veja bem, Moisés tentou ajudar e libertar o povo de Israel por suas próprias forças e não conseguiu, porque esse não era o plano de Deus. A escola que Moisés tinha frequentado encheu-o de sabedoria humana, de inteligência intelectual, mas ele precisava conhecer mais quem era Deus. Segundo lugar, uma grande segunda lição, quando Moisés fugiu, mesmo fugindo, mas tendo um coração justo, ele encontrou a bênção de Deus e ali desposou Zípora e teve o seu primeiro filho, Gerson. Em tudo isso nós vemos o controle de Deus, levantando Moisés, preparando Moisés e lembrando-se do seu povo de Israel para libertá-lo. Espero que você tenha recebido essas lições e possa aplicá-la em suas vidas. Minha oração é que você tenha sido edificado e desafiado a viver ainda mais perto do nosso Deus. Anote o nosso endereço e escreva para nós. Espero pela sua companhia no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.